Graça e paz, meus queridos irmãos. Eis aqui, outra vez, o pastor Silas Rebouças Nobre, através do YouTube, transmitindo uma mensagem de conforto, de orientação, de esperança, principalmente baseado na palavra de Deus, que isto é que realmente é importante. O tema sugerido para nós hoje é Bendita Obediência, baseado em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22 é um assunto muito conhecido para quem conhece a Bíblia, que é o sacrifício de Isaac, ou seja, quando Deus põe Abraão à prova. E é muito interessante e importante quando no versículo 18 diz assim: mas nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. É bendita obediência. Sabe, na história da Bíblia, esse assunto obediência é, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes, um dos mais presentes praticamente em todas as páginas da Bíblia, ou pelo menos em todos os livros da Bíblia. Porque desde que Deus fez o homem, ele exige estrita obediência do homem, e ele exigiu isso, o homem antes mesmo de pecar. E nós sabemos que o problema de Adão, dos nossos primeiros pais, foi exatamente a desobediência. Então, existe nesse abecedário essas letras que são muito importantes. O, B, D, C. 4 letras. Obedecer. A obediência é, na verdade, o segredo para uma vida abençoada, para uma vida feliz. Eu fico pasmo quando percebo alguns cristãos achando que podem ser muito felizes, podem ser muito prósperos, vivendo em franca desobediência aos mandamentos e à palavra de Deus. Realmente eu fico pasmo, porque eu não encontro nenhuma prosperidade, não encontro nenhum benefício abençoado para quem está vivendo na desobediência do Senhor, principalmente aquela desobediência franca, aberta, aquela desobediência que é realmente conhecida. Para nós, pais, nós sabemos o quanto é importante que os nossos filhos sejam obedientes, por isso a Bíblia manda obedecer os pais em tudo, como ao Senhor. E por aí vai. Agora, voltemos ao caso de Abraão. Vocês já imaginaram o que aconteceu com Abraão naquela noite que Deus disse para ele: Abraão, agora você vai até o Monte Moriá e oferece seu filho em sacrifício. Ora, Abraão havia esperado dezenas de anos pela promessa de ter um filho. E quando esse filho chegou, já avançado de idade, já a esposa também avançada de idade, recebeu o nome de Isaac, porque significa sorriso, era a alegria do casal. Então, o mundo vislumbrou para Abraão e para Sara como sendo alguma coisa extraordinária que Deus estava fazendo, cumprindo as suas promessas. Agora, Deus pede a Abraão para sacrificar seu filho. Bom, a Bíblia não tece muitos detalhes sobre o que aconteceu se Abraão naquela noite que ele ia começar no dia seguinte a jornada, que durou 3 dias, até o Monte Moriá, que seria o Monte Sião hoje. Realmente nós não sabemos o que aconteceu, mas será que Abraão dormiu? Será que Abraão ficou, com certeza, muito preocupado? Mas como é que pode? Gente, é tão difícil realmente, em muitas situações, obedecer a Deus, mas Deus dá-nos prova de que a obediência é o caminho certo da felicidade, é o caminho certo também da prosperidade, em todos os aspectos e sentidos. Sabe, queridos, outra coisa também de admirar é que Isaac já era um rapazinho, já era um adolescente, e nesse momento Isaac certamente questionou. E a Bíblia diz que Abraão preparou sua mula, preparou Isaac, levou 2 servos e fizeram uma caminhada de 3 dias, e quando chegou no pé do monte, ele disse para os servos:
aguarde aqui que nós vamos sacrificar lá em cima e voltaremos. Olha só a expressão, voltaremos. Ele não ia sacrificar Isaac? Isaac, obediente, levou nas costas a lenha do sacrifício e Abraão o fogo, o cutelo, e não tinha um cordeiro. E lá em cima do monte, no local apropriado, foi feito então um altar, e Isaac deixou seu pai colocá-lo sobre o altar. E tudo realmente foi se desenvolvendo a ponto de chegar aquele momento em que Abraão levantou o facão ou o cutelo para imolar seu filho. E neste momento, nesse justo momento, Deus fala com Abraão em voz alta: não faças isso. Agora eu sei que temes a Deus e que estás pronto para obedecer. Muito bem. Aí Deus mostrou para ele, ao lado, um cordeiro que substituía Isaac. O cordeiro estava lá preso. Foi substituído, colocado no altar, e o cordeiro morreu no lugar de Isaac. Esse sacrifício, ocorrido cerca de 2000 anos antes de Cristo, com certeza é um anúncio do que Jesus Cristo faria. Ele seria obediente até a morte e morte de cruz, e ele seria o cordeiro que nos substituiria. O cordeiro que derramaria seu sangue inocente em favor do seu povo. E tudo isso, como diz a Bíblia, Jesus foi obediente em tudo, em todas as coisas, obedeceu. Ele se destronou, ele se desfez da glória que ele tinha junto com o Pai, se tornou homem por amor a nós, para vir cumprir este sacrifício. E isso tudo carecia de obediência. É bom que você se lembre que, por conta do sacrifício e da obediência de Jesus Cristo, todos os que creem nele são abençoados, tornam-se filhos de Deus e são salvos pela morte, e pela morte substitutiva, e também pela obediência de Jesus Cristo, enfim, pela justiça de Cristo. E aquele sacrifício que Abraão fez com Isaac, foi realmente uma apoteótica demonstração do que iria acontecer mais tarde. Porque a presença de Jesus Cristo está em todo o Antigo Testamento, e particularmente nesses exemplos especiais, onde alguém está representando a Cristo. Ali está um tipo de Cristo, ali está uma obra anunciada do que Cristo faria. É isso aí, meus queridos. Como é que a gente pode viver sem esta bendita obediência? Às vezes é muito custoso, às vezes as pessoas avaliam o prejuízo, o que tem de abrir mão, mas olha, Deus honra os que eles são fiéis e obedientes. Então a mensagem de hoje é exatamente para pensarmos nisso aí. E quando eu conto essa história, eu não esqueço nunca de um incidente verídico que aconteceu na Praça Joaquim Nabuco, no centro de Pernambuco, no centro de Recife, quando um pregador leigo, estava lá ao ar livre pregando essa passagem de Gênesis 22. E tinha algumas pessoas ouvindo, e tinha também um homem muito curioso e inquiridor. De repente, aquele homem, quando terminou de falar, disse assim: olha, eu queria entender uma coisa. Se Deus sabia que Abraão ia sacrificar seu filho, e ele não ia deixar chegar ao último momento, por que Deus pediu, se ele sabia que Abraão ia fazer? O pregador leigo disse assim: Deus sabia, sempre sabe, mas como é que Abraão ia ficar sabendo? Como é que eu iria ficar sabendo? Como é que nós ficaríamos sabendo? Tem muita coisa na Bíblia que torna-se um tanto mais fácil a gente entender isso. Deus sabe todas as coisas, e Ele pede, Ele orienta, Ele mostra as bênçãos da obediência, sabendo o que vai realmente acontecer se nós obedecermos ou não obedecermos ao Senhor. Deus sabe, querido. Então, aí está a coisa maravilhosa de uma palavra como esta, que é a bendita obediência. Então, diz o versículo 18, repito, que Deus diz assim: olha, porque obedeceste, as famílias da terra serão
abençoadas devido à sua obediência. Sabe, muitas bênçãos os filhos recebem por causa da obediência dos pais, tá? E vice-versa também. A obediência sempre traz bênçãos para quem obedece e para quem está debaixo da guarda daquele que obedece e sacrifica seus gostos, suas vontades, seus planos, sua agenda para seguir a agenda de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, esteja com todos nós. Amém. Amém. Visite o nosso YouTube, Pastor Silas Rebouças Nobre, e se isso lhe abençoa, procure abençoar outras pessoas também. Em nome de Jesus. Até uma próxima.